Oi pessoal, aqui é o Luiz Gustavo Pacete, esse é o Growthcast, um videocast projeto da B-Partners aqui no Proxima, gravado ao vivo com plateia, e é muito bom ter vocês por aqui. Seguindo essa trilha de muita conversa, de muita discussão, o propósito do Growthcast é trazer um pouco de estratégia, negócios e posicionamento diante de um contexto de incertezas, eu nem digo de crise, e nesse episódio especial a gente tem um squad formado aqui para falar sobre conversão e tudo que está relacionado aqui, dados, tecnologia e inovação. Comigo, Camila Serrano, Head de Negócios da Telostoca. Bem-vindo, viu? Opa, prazer estar aqui com vocês nesse squad, então, bacana. Vamos. Denis Fer, fundador e CEO da Just a Little Data. Denis, mais um encontro aqui, mais um papo. Mais um encontro, Pacete. Prazer estar junto com vocês aqui também nesse papo, certamente vai ser muito rico. E o Rafael Viana, Head de Mídia e Canais Digitais da Seara, uma marcona aqui para falar muito sobre posicionamento, marca, construção, mas sobretudo sobre dados aqui. É isso, Luiz. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Bora. Pessoal, tem um contexto aqui de muita transformação, né? Quando a gente olha principalmente para o profissional de mídia, profissional de dados, a gente está falando de novas dinâmicas de CRM, First Party Data, que a gente vai trazer muito aqui, uma mudança de aquisição, não só do ponto de vista de custo de investimento, mas de plataformas. Eu queria que a gente desse um pouco do contexto aqui para o profissional de mídia, de dados, de marketing, o que está acontecendo. Denis, começando contigo, qual que é o cenário que a gente encontra hoje para olhar lá na ponta, né? Para eu converter toda essa trajetória que tem no pré aqui. É um cenário bem complexo, né? Um contexto de vida hoje que a gente tem bem diferente, né? Acho que tem toda uma história de data privacy, de legislação de dados que muda bastante o contexto e a atuação das marcas, dos veículos, inclusive, com mudanças de tecnologia. GDPR, LGPD ali drivando e começando a tomar força, a ganhar força também nas movimentações das marcas. Tem um contexto do consumidor, né? Um consumidor completamente multicanal, cada vez mais multicanal, muito nichado, né? O consumidor em diversas plataformas, com assuntos diferentes, interesses diferentes, você precisando trazer personalização, uma personalização quase que conversacional agora, né? Com plataformas aí muito específicas, mas precisando ser em massa, pensando numa marca, né, que atinge aí o Brasil todo, precisando fazer todo esse trabalho de uma maneira em massa. Então você tem que ter automação, tem que ter tecnologia envolvida. Então a gente está num contexto de muitas variáveis, né? Corrida aí para o First Party Data por conta da questão de LGPD muito grande, diversas plataformas de relacionamento voltando ao foco, voltando no contexto e vislumbrando aí um futuro muito próximo de Web3, NFT, blockchain, que aí vai mudar tudo de novo. Então estamos num contexto divertido, tem muita coisa aqui nesse meio, né? A gente teve um episódio aqui em que a incerteza ela é uma premissa, né? E quando a gente fala de tecnologia, ferramentas, não tem como, vai ser sempre essa frequência de estar aprendendo e se reinventando. Ô Rafa, traz um contexto aqui pra gente, muito do que o Denis trouxe, do ponto de vista de tecnologia, de dados, até de consumo. Como que isso se materializa para vocês? Assim, qual que é o desafio e o que está na agenda hoje, quando a gente olha para mídia, dados, otimização, eficiência, o que é? Cara, é muito interessante, porque eu estou lendo ali as novas regras da conversão digital, né? É muito louco porque não tem regra, né? A conversão é um negócio que a gente está tentando descobrir todo dia, né? E o primeiro é que não tem regra e que ela não é só digital. Eu acho que o principal desafio é como que a gente organiza tudo isso, todos esses pontos de contato. Hoje a gente vende, sei lá em quantos mil pontos, centenas de milhares de pontos de venda no Brasil inteiro. Então a nossa conversão, a maior parte da nossa conversão, ela não é digital, ela é uma conversão física. Então como que a gente traz isso para um ambiente digital, sendo que eu não sou uma empresa transacional, né? Eu sou uma empresa que vende através de terceiros. Então o desafio é ainda maior, né? Eu estou falando de 150 milhões de brasileiros conectados no Brasil inteiro, que ele pode comprar num supermercado, numa padaria, no iFood, no Rappi, ele pode ser impactado no TikTok, na TV, e, enfim. Então é um ecossistema muito, muito complexo. Então acho que o primeiro desafio é entender, organizar, para depois você começar a ativar. Então acho que a gente tem a gente está num momento aí de organização e o Denis é um parceiro que nos ajuda muito nisso, de organização e teste desses dados para entender essa conversão digital, física, aonde ela se sobrepõe, aonde não se sobrepõe. Eu acho que os programas de fidelidade, First Party Data, vai nos dar uma visão disso, mas também não é só transacional, tem o comportamento do consumidor.
Então é isso, cara, são 150 milhões de pessoas conectadas, quase 100 milhões delas compram online, mas assim, no começo do mês ela compra de um jeito, no meio do mês ela compra de outro. A gente está num momento econômico muito difícil, que também tem peculiaridades no modelo econômico, né? Então, assim, não existe regra, né? A gente está o tempo inteiro descobrindo. Então, eu acho que a premissa principal é aprender e descobrir, para depois você organizar, para depois você começar a ativar, e isso vira um ciclo, mas que nunca vai ter uma regra. Ele é um ciclo que se retroalimenta de aprendizado o tempo inteiro. Mas o meu ponto só é, tipo, não olhar só para o digital, cara. Porque no meu caso, que sou uma indústria que vende muito no supermercado, se eu olhar só para o e-commerce, se eu olhar só para o digital, eu vou estar olhando para um universo aí muito, muito pequeno. Então essa conversão, ela precisa ser muito mais macro do que a digital. E eu acho que o desafio é isso, como que a gente junta essas duas coisas. Bom, Rafa, tem uma característica do negócio de vocês aqui que é desafiador e interessante, que você falou, né? Você tem uma rede de parceiros e terceiros ali, e isso tem uma relação direta com um papo que a gente vai ter aqui sobre First Party Data. Você já trouxe um pouquinho, mas esse é um desafio não só de Seara, mas de muitas, de redes varejistas, de outras companhias, que é esse acesso direto também, né? Cá, vamos lá, a gente estabeleceu aqui um contexto de dados, né? Um caso concreto dos desafios aí, e aqui eu junto para te perguntar essa conexão, né? Essa transformação de negócios com a transformação de tecnologia, comportamento, tudo junto. E aí a gente soma isso com o processo de digitalização e inovação que todas as companhias passam, né? Então, qual que é essa tempestade perfeita que a gente tem aqui? Eu acho que a gente tem que estar muito preparado para responder com agilidade, né? Então, assim, tem os desafios do digital, do físico que a gente está falando. A gente está falando que a regra é não ter regra. O quanto que nós, como empresa e negócio, nós estamos preparados para responder com velocidade a todas essas mudanças, né? A gente tem nossos times preparados, a gente tem todas as disciplinas. No episódio anterior aqui a gente estava falando que eu tenho que trabalhar marketing, eu tenho que trabalhar growth, o meu time de tech tem que estar conectado com negócios para eu conseguir ter uma solução rápida ali para responder a todo esse contexto, né? Eu tenho que conhecer muito bem esse cliente para conseguir propor a melhor solução ali. Eu tenho que ter os meus dados ali para entender esse comportamento e conseguir atuar na melhor jornada ali do meu cliente. Acho que é um pouco isso. Eles têm e aí puxando um gancho aqui, tem um aspecto, de novo, para a gente colocar na mesa o que a gente está chamando aqui de conversão, né? De novo, está muito claro que não há regras aqui, mas o que na prática, onde a gente erra, e aí todo o ecossistema, não só marca, não só agência, profissionais de BI, onde a gente comete alguns pecados que prejudicam essa conversão? Lembrando, né, que da ponta para cá tem um mundo inteiro ali para a gente resolver. Eu acho que tem uma questão, né, se a gente ficar lá naquela velha imagem de funil, né, das estratégias não estarem casadas, né? É muito comum a gente, como consultoria, visitar as empresas e entender que você tem a estratégia da awareness, a estratégia de meio do funil, a estratégia de final do funil, e muitas vezes elas nem se falaram, né? Ou você tem produtos diferentes e cada produto está focando num público, né, num momento de funil diferente. Então, não sei se é uma regra, se é uma dica, mas quando o Rafa fala, putz, tem que parar e organizar tudo, eu fico, para cada produto, para cada nicho de público que você quer, qual é a tua estratégia inteira de funil? Talvez o mesmo produto para um outro nicho de público, qual é a estratégia? Para uma região, Brasil, um continente, eu estava escutando a Kika aqui no podcast anterior, falando, a gente mora num país que é um continente. Você tem uma região que às vezes ela é diferente o comportamento, né? O Nordeste é diferente do Norte, que é diferente do Sudeste. Se você conseguir desenhar suas estratégias de ponta a ponta nesse funil, amarradas, alinhadas, a gente começa a poder olhar para a conversão. E aí se a gente for querer ir para um detalhe mais técnico ali, olhar a conversão do last click, de modelos de atribuição, né, que às vezes tem muita conversa disso, tudo bem, é uma mensuração que muitas empresas usam, mas você não está olhando, né, essa conversão assistida, qual é o peso de cada uma das coisas no funil como um todo. Então, você tem uma estratégia desenhada de ponta a ponta, entendendo a dimensão e a força de cada uma dessas etapas, no começo de história, como diz o Rafa, para você organizar. Aí você está organizado, a partir disso, agora vamos trabalhar e entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode otimizar em cada uma dessas etapas. Ou você trazer isso de uma maneira geral para todo mundo, como se todo público fosse igual ou todo produto fosse vendido da mesma forma, com os mesmos argumentos. Deixa eu construir aqui.
Eu li um negócio que o funil foi inventado em 1924. É isso. Cara, não é possível que a gente fale de funil num negócio do A gente tá a gente tá falando de live commerce, de NFT, sabe? Tipo, mas é isso, sabe? A gente tem que olhar diferente do funil, sabe? Porque o funil ele é um silo, né? E eu tenho falado bastante disso, sabe? A gente precisa que as coisas se conectem um pouco mais. Se a gente ficar olhando no silo do funil, foi isso que o Denis falou, as coisas não vão se conectar e vai dar ruim. Então, desculpa, eu levantei a mão só porque eu lembrei disso aqui de 1924 isso. E é bem longe, não tinha acho que nem TV, né? É isso. E a conversa é essa. Se a gente falar de modelagem de atribuição, é a mesma coisa. Tem, sei lá, 15 anos atrás a gente estava falando, putz, qual é o modelo de atribuição perfeito? E passaram 15 anos e ninguém sabe a resposta para a própria indústria, né? Não vai ter um perfeito para o mundo, para cada indústria, para cada produto. E a gente não acha a resposta. Então tem que mudar mesmo esse olhar. O Rafa, e aí... olhando para esse lado que não é simples, né? Eu acho interessante que você pontuou ali sobre o e-commerce, sobre essa parte do First Party Data, mas dá uma ideia para a gente dos desafios que você tem hoje e como que você organiza isso quando a gente fala de conversão. Porque aqui a gente está falando de aspectos regionais, a gente está falando de cadeias diferentes, a gente está falando de pontos de vendas diferentes e contatos diferentes. Dá uma dimensão para a gente dessa complexidade. Cara, hoje a gente usa a tecnologia justamente para escalar, né? Então a gente tem hoje o nosso site, por exemplo, ele puxa o estoque do e-commerce dos nossos parceiros, né? Então hoje a gente tem 200 clientes, né, que tem e-commerce, então desde GPA, Mofato, Rappi, iFood, que são os nossos terceiros, e eles estão conectados nas nossas plataformas, né? Então a gente sincronizou os nossos parceiros de e-commerce, né, que são os nossos clientes, que eles são os nossos clientes, eles compram os nossos produtos, e a gente centralizou ele numa plataforma onde a gente tem uma tecnologia que a gente determina se tem produto ou não para oferecer essa experiência para o cliente. E ali a gente tem algumas ferramentas para capturar os dados desse cliente, né? E aí a gente tem que oferecer algumas ferramentas que despertem o desejo desse cliente, desse consumidor, para que ele compartilhe os dados com a gente, para que a gente possa ativar ele. Então é mais complexo, você tem que pensar mais, as nossas agências têm que trabalhar mais em campanhas, em promoções, em ações que sejam mais efetivas a isso, né? Então a gente, por não ser uma empresa transacional, a gente tem que trabalhar o dia inteiro, o tempo inteiro, em ações que engajem os nossos consumidores e façam ele dividir os dados e querer fazer parte da nossa comunidade, da nossa base. Tira uma dúvida sobre essa integração, porque aqui é muito interessante. Não é algo simples. Você já está adicionando aí um parceiro que, mesmo sendo um parceiro, a gente está falando de conexão de dados e informação. Esses dados que você recebe do parceiro, eles são limitados? Não são? Que tipos de dados são? Como que é? São limitados, e isso faz parte de um plano que a gente tem que ter com esse cara, né? Então não é só a tecnologia, tem que ter gestão sobre isso, tem que ter um plano com o iFood, um plano com o Pão de Açúcar, eu tenho que ter um plano de negócio com esse cara. Esse cara tem que estar próximo a mim. Por isso que eu falei que ela não é uma conversão só digital, só de tecnologia. Eu ainda tenho que ter a relação com esse cara. Eu ainda tenho que trocar muito com ele, eu ainda tenho que ter produto disponível lá. Então ele é um canal digital, mas eu tenho uma relação física ainda. Eu tenho um plano de negócio com esses caras para um canal digital. Mas o cara compra o meu produto que é físico, né? Então hoje, e isso depende da maturidade de vários caras, né? Hoje você tem os aplicativos crescendo muito, o modelo de dark stores, né? Que também viraram clientes nossos. Você tem os supermercados se desenvolvendo super nos e-commerces deles, né? Então você tem os principais supermercadistas também com tecnologias super avançadas. Você tem os nativos digitais que estão surgindo, né? Então você tem Daqui, Justo, Corner Shop. Então você tem um ecossistema aí que é muito louco, cara. E a gente vende produtos que, se o cara não encontrar, se o consumidor não encontrar o meu produto, ele vai comprar da concorrência porque ele precisa comer. Então é um modelo que a gente precisa estar atento, e a tecnologia tem que nos ajudar em todas as pontas, né? E muito na ponta física também. Então é um ecossistema bem complexo. E tudo com muita velocidade, por exemplo, que você deu, né? Se eu não encontro, já era, passou, e aí vou para outra marca. E além disso, a gente tem a gente é perecível, né? Então a gente também tem uma complexidade do estoque, da logística, enfim. Tem um time limit ali que, se você não respeitar, ainda perde o produto todo. Aqui tem, de novo, tem várias camadas, né? O Growthcast, ele traz muito...
se sobrepõem camadas aqui, mas o exemplo do Rafa é o seguinte, a gente não está falando agora só sobre plataformas, não está falando só sobre dados, a gente está falando da conversa de duas companhias, de um parceiro, de um varejista. Como que se dá isso, né? E quando a gente olha para negócio, para inovação, o desafio que a gente tem aqui, porque no episódio anterior do Growthcast a gente falou muito sobre integração, da porta para dentro, da porta para fora, e aqui de novo a gente está falando de integração, mas muito mais do que ferramenta, integração de cultura, integração de confiança. Como se dá o desafio aqui? Aqui tem um desafio grande, né? Porque você tem que ter aqui tem um desafio grande ali de confiança, né? De compliance. A gente pega aqui, a gente vai esbarrar ali na privacidade dos dados que você tem que compartilhar com esses parceiros e o quanto você tem que estar preparado ali nas suas plataformas para conseguir plugar com velocidade nesses parceiros, né? Uma forma que a gente consegue procurar parceiros ali em tecnologia para plugar em parceiro é buscar as startups, né, os programas de Open Innovation ali para buscar soluções rápidas, né, de plugar e conseguir acelerar ali os negócios, né. A gente tem muita solução pronta aí para problemas que a gente tem dentro de casa, como por exemplo aqui a Just a Little Data é parceira ali da Seara na questão de dados. Trouxemos mais um ecossistema aí de startups. O Denis, voltando ao ponto de conversão e aí já encaminhando por First Party Data, porque aqui ele é um tema muito importante, até porque ele está relacionado a growth, ele está relacionado a não só de conhecimento, de jornada de consumidor, mas me dando base para desenvolver novos negócios, novas soluções. Qual que é o desafio hoje de falar de First Party Data? Eu acho que o Rafa já deixou um muito claro aqui, né? Qual que é o desafio olhando para outros segmentos e outros contextos? Acho que você tem o desafio do contexto, de você criar conexão, porque o que eu vou querer me conectar com alguma marca hoje em dia? Ela faz o que para mim, né? Ela me ajuda no que e como. Então, se a marca, né, o anunciante, a marca ou o produto, ele não me servir de base para algo que responda uma necessidade minha, não faz nenhum sentido eu estar perto dela. A relação do custo-benefício, né, das plataformas que elas são mais pautadas pelo financeiro, de você compra e ganha financeiro, ela pode ser sustentável. Você tem uma linha ali de você sentir ganhador de algo, de você rentabilizar em cima de alguma coisa. Você tem diversas plataformas nesse sentido. E as outras? O que mais você vai fazer além de um cashback, além de alguma coisa financeira? Você tem um conteúdo que ele pode ser de alguma maneira trabalhado, e a gente tem milhares de conteúdos hoje em dia, os gratuitos, pagos e tudo mais, estão mais complexos de entrar. Ou você entra num utility, a plataforma te viabilizar algo, a plataforma entender a tua comunidade, entender o teu meio. Se a gente mudar de indústria completamente aqui, eu sou um corintiano fanático, para mim, quem conhece. Aí você tem um NFT do clube que você torce, que ela te viabiliza estar participando e votando coisas dentro do clube, votando a camisa que o teu time vai jogar, votando a frase que vai estar no vestiário. São coisas tão pequenas, mas que para aquela comunidade tem valor. E aí você traz a plataforma viabilizando você participar daquilo. Opa, você tem um contexto para se formar um First Party Data. Então você precisa ter conexão com a comunidade, não inventa criar a comunidade. Love Brand, pouquíssimas marcas no mundo são Love Brand, e as que são porque elas viabilizam algo para aquilo. Então qual é o eixo que você vai achar ali de comunidade para você entrar nele e participar dele de verdade? Não se aproveitar dele, né? Participar dele de verdade. Esse ponto é muito interessante. First Party Data parece uma conversa técnica, mas olha aqui, para eu ter essa informação, para eu ter esse dado, eu tenho uma relação de propósito, de confiança. Isso é muito interessante, que sai só esse lado do ferramental. O Rafa, você deu um exemplo ali de uma estratégia junto com os parceiros para conseguir se aproximar desse dado mais próximo. Das estratégias que você cria sem a necessidade de ter esse parceiro, o que você tem hoje de possibilidades? E aí, não estou falando só de e-commerce, mas de plataformas, até de estratégias de fidelidade e comunicação. O que você tem dentro de casa que começa a conectar com isso para também a gente avançar? É um assunto mais legal do que o Corinthians, né? Certamente. Com certeza. Cara, de novo, vamos voltar para o básico, né? Hoje, só dos nossos territórios, a gente está falando de mais de 1 bilhão de buscas de receitas. E comida, você precisa saber, né? As nossas comidas, elas não são prontas, né? Você tem que ter algum preparo. E as pessoas não sabem o que fazer, muitas vezes. Então, nossa estratégia são as receitas. As pessoas buscam muito por receita, né? E se eu tivesse que endereçar tudo isso com busca paga, desculpa o palavrão, ferrou. Então a nossa estratégia foi criar conteúdo para isso ligado para o First Party Data, né? Então a gente simplesmente produz receita, bastante receita,
E foi o que o Denis falou. O nosso benefício é oferecer receitas bacanas com os nossos produtos. E quem disse a receita é bacana ou não é o Google, né? E a partir do momento em que isso gera visita pra gente, isso vai gerar first party data pra gente. Então é simples como isso, né? A gente está primeiro endereçando a dúvida principal que o consumidor tem sobre os nossos produtos. Como faz algo com o nosso produto. Então eu só vou pensar em NFT, XPTO quando eu tiver todas as buscas endereçadas sobre os nossos produtos. E é muita busca, né? A gente está falando aí de bilhões de buscas por ano, né? Então se o cara está buscando como fazer algo com o meu produto, cara, não tem momento mais oportuno para eu oferecer algo para esse cara. Algo mais no momento mais latente desse consumidor do que eu abraçar ele com algo bacana, né? Então a nossa estratégia é voltar para o básico, cara, é voltar para a receita, e receita é algo mais próximo da gente, né? Então a gente tem essa estratégia de dominar esse território. Então o First Party Data tá para pessoas que se sentiram abraçadas ou informadas ou engajadas pelas receitas da Seara no minhareceita.com.br. E aí volta muito ao ponto do valor que você falou, né? É isso. É um conteúdo que está me agregando valor. Aqui já é legal porque a gente vai desconstruindo o First Party Data, porque numa primeira leitura... Ele não é transacional. Não, isso, não é transacional. Não. Você vai pensar, não, nesse contexto que eu preciso do First Party Data, eu vou criar um app, eu vou ter um e-commerce. E dentro de uma estratégia de companhia, às vezes não é isso. E outra coisa, de longo prazo aqui, é uma construção de reputação. E aí, aterrissando ainda mais esse First Party Data, por que ele é importante, cara? Não só, de novo, acho que no caso de Seara está muito claro, né? Mas quando a gente vai para outras indústrias e aí cada uma tem a sua estratégia, por que ele é importante e cada vez mais importante para nossa conversa de marketing, comunicação, publicidade e negócio? Acho que a partir do momento que você estabelece essa confiança, essa entrega de valor, a gente, dentro do caminho, até se chegar no NFT e de descentralização, que um ponto ele acaba conectando no outro, você gera essa confiança, né? Você consegue segmentar, você consegue, com os dados do cliente, segmentar cada vez mais o seu público estrategicamente e conseguir fazer ofertas mais assertivas, consegue fazer personalização, que a gente chama, né? Consegue ofertar produtos específicos para aquele público, você é mais assertivo. E a partir do momento que você tem as informações do seu cliente, porque ele aceitou compartilhar isso com você, você consegue fidelizar esse cliente, ter estratégias mais assertivas ali com ele. Por exemplo, eu fiquei muito tempo dentro dos programas de fidelidade. O cliente hoje, ele escolhe ficar com a sua marca se você entrega algum valor ali para ele, se ele se sente recompensado por estar ali, né? Tem que ser uma escolha dele, ele te escolhe como marca, se ele tem afinidade com aquilo, se ele tem algum valor, alguma troca com aquilo, né? E fidelidade aqui, eu acho que a essência da palavra traz muito para isso, né? Bom, conteúdo, acho que ferramentas de fidelidade aqui, até o conceito em si é muito interessante. Denis, ajuda a gente a listar um pouco mais as possibilidades que eu tenho hoje como companhia, e aí, independente do segmento, de ter o First Party Data, né? Ou de ter essa captação de uma forma que agregue valor, que traga algo diferenciado, que não seja invasivo, mas quais são hoje as possibilidades, além do conteúdo, além de outras plataformas? Eu acho que você tem conteúdo, plataformas para captação, né? Certamente são válidas. O contexto, né, de você estar naquele now moment, né, de você responder de maneira imediata com utility ou conteúdo da necessidade do cliente para participar daquele negócio. E você conseguir coletar essa informação. Se a gente for para um lado técnico, celular, né, você consegue pegar uma série de coisas de comportamento dele que não necessariamente tem a ver com o teu território. Então, quando o Rafa fala de receita, é importante para ele saber, o cara que está pesquisando a receita do frango da marca dele ou de frango? Talvez é de frango, tanto faz se é da marca dele ou não. Você vai pegar aquele comportamento. Então, essas plataformas, essa forma de conexão, eu acho que hoje em dia o próximo passo aí das indústrias é eles serem mais unbranded, assim, tipo, não é necessariamente sobre o meu produto, é sobre aquela indústria, né? Para você conseguir atrair. Receita é um bom exemplo. Pode ser qualquer frango eu quero entender, qualquer carne eu quero entender, qualquer tipo de produto eu quero entender. A gente vai para a cerveja, uma outra indústria diferente, putz, você tem plataformas do amante da cerveja, tanto faz qual é a marca, do pessoal da corrida. A gente volta aqui para estar dentro de algumas comunidades. A partir do momento que você tem essa conexão, que você tem essa base,
a oferta, o cashback, é o transacional que você vai buscar, porque a gente fala de conversão, mas você tem ganhos outros que às vezes em valor são super importantes para a indústria. Quanto custa uma pesquisa de mercado? Que você paga para um instituto que vai lá fazer uma pesquisa de repente, um público-alvo. Se você tem um contato direto com aquela base naquele público que você precisa, você consegue fazer uma pesquisa de mercado, às vezes, em tempo real com a tua base. Isso te dá um save e uma velocidade de aprendizado muito grande. Quando você tem isso, você consegue fazer uma experimentação de produto, você consegue fazer uma experimentação até de campanha, você consegue colocar para eles antes alguma situação que você quer jogar para o mercado e eles vão te dar uma resposta ali que podem te ajudar na conversão para daí você ir para o público aberto. Então essa via ela é de mão dupla, você precisa conquistar essa pessoa para ela estar dentro ali da tua base, da tua atuação ali de relacionamento, mas você não vai só ganhar a tua transação com ele. Você consegue fazer inovação de produto, você consegue fazer pesquisa, você consegue fazer experimentação, sampling, em diversas indústrias que tem um problema de sampling muito grande, de logística e tudo mais. A partir do momento que você tem um first party data bem estabelecido, você consegue trabalhar bem isso. Então tem muitos ganhos a não ser só a conversão direta de uma venda. É óbvio que esse é um ponto importante, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer com essa base, com esse público, além disso. Né? Rafa, nesse caso aqui, o que vocês têm de ganhos, né? Além da conversão, acho que o exemplo deles está muito claro, mas a partir desse processo de conteúdo que você falou, de compreensão ali do que as pessoas estão buscando, o que elas querem, como você trata essa informação? O que você transforma? Não só de posicionamento, de comunicação, mas também de negócios e produtos e por aí vai. Isso que o Denis falou da pesquisa é interessante, porque a gente consegue, de forma rápida e prática, tirar algumas dúvidas, ouvir, né? Eu acho que a personalização, principalmente, eu acho que personalização, acho que a gente está repetindo isso bastante, não é à toa, né? Então a personalização nos ajuda, o first party nos ajuda a entender, nos ajuda a personalizar, e a personalização hoje eu acho que é algo muito importante, cara. Eu acho que entregar uma campanha para os 150 milhões de brasileiros a mesma campanha, eu acho um absurdo, assim, sabe? Porque, cara, é muita gente com comportamentos muito diferentes, com comportamento de compra muito diferente. Então, acho que um ganho principal, se não o principal do First Party Data é nos ajudar a segmentar e a personalizar essa mensagem. Hoje, a quantidade de vezes que as pessoas desbloqueiam o celular, entram no Instagram, no TikTok, cara, duvido algum de vocês três aqui lembrarem a última marca que vocês viram. Então, assim, a gente precisa personalizar, senão não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. E eu acho que essa é a principal, para uma marca hoje que precisa escalar em âmbito nacional, eu acho que a personalização e o entendimento dessa base é o maior ganho. Você tem um ponto rápido aqui que é, se a gente estiver falando de uma plataforma digital, porque as pessoas estão lá, estão comprando, estão avaliando o teu produto, estão nas redes sociais falando alguma coisa sobre ele. Quando você consegue fazer a leitura dessa comunicação, o nível de personalização que a gente chega hoje é de, o teu anúncio ser personalizado de acordo com o que a pessoa fala. A pessoa, ela deixou um release lá do teu produto com determinadas características, calma aí. Como é que quando eu for tentar, né, vender ali de novo para ela, eu vou usar os argumentos que ela própria me deu para fazer essa venda? E quais são as pessoas similares a ela que eu trago na minha base e uso os mesmos argumentos? Então, o nível de personalização e troca, quando a gente vai para um lado técnico, é nesse nível. E se você tem essa base extrapolada, como o Rafa falou, mas eu tenho um percentual pequeno de conversão no digital, vamos para o mundo real, onde está o dinheiro real, que é o off, você tem esse aprendizado, o que as agências e o que as pessoas de marketing olham para isso e falam assim, legal, então você tem uma região diferente, você tem atributos diferentes para o mesmo produto em determinado lugar, ou para públicos diferentes, gamer. Vai falar com um adolescente gamer e um adolescente não gamer. A conversa é diferente, o jeito é diferente. Então você consegue trazer um nível de customização e de personalização. Por isso que lá, quando a gente começou a falar, a gente fala da estratégia, cara, de ponta a ponta para cada público. Esse é o ponto. Você vai vender o mesmo produto, pessoas diferentes, canais diferentes. A estratégia do TikTok é diferente da do Instagram, que é diferente de um portal, porque mesmo sendo produto igual, porque você tem um jeito diferente de fazer aquilo. E ferramentas que te potencializam hoje fazer isso de forma massiva, né? Na mão que você vai fazer isso tudo. Então esse é o ganho, assim, sabe, que eu gosto. Rapidinho, voltando no básico de novo, a mortadela, cara, ela é consumida de formas diferentes em cada estado do Brasil, entendeu? Então a gente tem que entregar a mensagem personalizada, e aí não é nem first party data, é segmentação antes de qualquer coisa, assim, é o mindset que nós marqueteiros precisamos ter de personalização.
Eu ainda não estou nem falando do First Party Data, estou falando de segmentação das 150 milhões de pessoas conectadas, entendeu? Então, assim, se eu vou entregar um anúncio de mortadela no Sul, no Sudeste ou no Nordeste, eles têm que ser diferentes. Não estou falando que a gente já faça isso. Até porque por mais que a gente use o termo, não é algo simples, né? Não é algo simples, não é algo simples, entendeu? Então, mas isso a gente precisa repetir, a gente precisa falar, porque o Brasil é continental e todo mundo fala, estou cansado de falar. Aqui no próximo todo mundo pode estar cansado de falar, mas a gente precisa falar isso para todo mundo, porque o frango é consumido de forma diferente no Brasil inteiro, a mortadela, o presunto, tudo. O Brasil é muito grande. Então a personalização ela não é só pelo First Party Data. O First Party Data nos ajuda a entender que é diferente em cada lugar, é necessário personalizar. Tem um aspecto aqui de o que você estava falando de fidelidade, que tem muito a ver com personalização também. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho também aqui o aprendizado do fidelidade. Fidelidade é uma ferramenta hoje que segue em alta, segue importante, segue relevante, ela acaba sendo central para muitos negócios aqui. O que tem no que a gente está chamando de fidelidade que é muito bem feito do ponto de vista de personalização, de entrega de valor, né, de você ter frequência? Quais são esses elementos? Acho que os programas de fidelidade, eles têm uma maturidade muito alta em personalização, em trabalhar essa retenção do cliente, porque eles começaram essa corrida de dados, de personalização lá atrás, né? Quando você confronta isso com outras indústrias, outros mercados que não estavam preocupados com isso, né? Então, eles têm uma maturidade grande. Hoje a gente tem vários programas de fidelidade e a gente vê que, voltando para o First Party Data, as empresas que não estavam com tanta prioridade em tratar os dados, em fazer isso, elas estão correndo para dentro de casa para tratar esse dado, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Agora, com relação ao futuro dos programas de fidelidade, quando a gente fala sobre isso, dos clientes, eu acho que vai haver uma mudança grande de mercado aí, porque o cliente está mais exigente, né? Eu acho que ele vai buscar poder movimentar... Ele tem que ter uma afinidade ali com a marca, e acho muito difícil ele ser fiel a uma marca específica. Eu acho que ele vai querer ter a mobilidade ali de poder escolher aonde ele quer comprar com aquilo que ele conseguiu acumular ali, né? Ele quer a flexibilidade de poder resgatar, que entra um pouco no conceito ali de descentralização. Aquilo é meu, eu posso resgatar aonde eu quiser dentro de um ecossistema. Eu acho que o fidelidade ele funciona melhor dentro de um ecossistema. É legal isso aqui, porque é sobre a liberdade, né? É óbvio que nós como consumidores, o que a gente quer é liberdade, flexibilidade, e que isso é cada vez mais possível, né? Só um ponto aqui, a gente trouxe First Party Data, a gente está falando do ponto de vista de canais, mas aqui eu tenho uma outra dúvida, baseado em comunicação, né? Você deu o exemplo aqui você lembra a última marca que você viu numa determinada rede social, e aqui, olhando esse lado da comunicação, nosso ecossistema, ele criou muitas plataformas, né, com muito dado, com muita informação, que viraram canhões de mídia, as redes sociais, por exemplo. O quanto é complicado esse processo de receber as informações, ou não, né? Olhando para o que nos fornece uma Meta, ou um Google, todos esses parceiros de mídia, assim, o quanto a gente evoluiu na informação que chega, e o quanto segue sendo complexo isso, porque eu estou trazendo esse ponto para daqui a pouco entrar em Web3, mas antes falar de Web2. Acho que vou colocar duas vertentes aqui, uma vertente técnica. O ambiente ele é complexo, o volume de métricas que existem hoje no mundo digital ele é gigantesco, mas tecnicamente você resolve isso, sei lá, com tempo ou dinheiro. A Juliana Vicente trabalha comigo, ela sempre fala isso, com tempo e dinheiro você resolve, né? Se tiver pouco tempo, mais dinheiro, se tiver mais tempo, não precisa gastar tanto, mas tecnicamente você resolve o acesso a todas essas informações, organizar essas informações de uma maneira fácil de você, enfim, digerir elas. O problema é que tem muita coisa, tem muita informação, e não adianta a marca querer olhar para os 52 KPIs de cada tipo de veículo, de cada tipo de plataforma, e não tomar decisão nenhuma em cima disso. Então, qual é o foco? Qual é o teu objetivo? O que você quer atingir? Como é que você condensa 3, 4, 5 números que refletem aquele teu objetivo? E esses são os números que você precisa monitorar e mover o ponteiro. Porque você tem hoje, principalmente no mundo digital, um mar de informação, e você não consegue fazer muito nada assim em cima disso. Você fica muito mais correndo atrás desse monte de número, criando
dashboard para tudo que é lado, e a gente vive isso um pouco no dia a dia, querendo mostrar esse número, colocar na vitrine, mas e o que você está tomando de decisão em cima dele? Por que você está analisando 28 informações? Nem toda informação minha mãe precisa saber sobre a minha pessoa, né? Ela pode ficar com uma imagem ali de 4 ou 5 informações importantes para ela ter uma atuação em cima disso. Então, por que você precisa passar 100% das coisas para todo mundo? Então, acho que existe um negócio assim, sabe, o menos é mais, assim, você tem hoje tecnicamente não é difícil você ter as coisas, o problema está ainda no estratégico, na digestão disso, numa tomada de ação de fato disso. Porque você fica querendo saber tudo sobre tudo e não está resolvendo nada. Uma conversão acontecer on ou offline, cara, quantas variáveis você não consegue impactar essa conversão da tua estratégia? Então, se você olhar todos os números a todo momento, você não vai conseguir tomar decisão nenhuma. Acho que é condensar, assim. Acho que a dificuldade aqui não está na parte técnica, a dificuldade está na condensar. Você tem uma estratégia que você acredita, correta ou não, que você vai aprender a todo momento, não vai ter a perfeita, você vai estar movimentando ela a todo momento, e você tem seus 4, 5 números que você vai acompanhar, que esses são os seus goals, e você focar nisso, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho da dificuldade para mim, assim, no dia a dia. Ô Rafa, eu tô pegando o que o Denis está falando na teoria para levar para tua prática, porque olha o tamanho do desafio aqui. E aí a pergunta aqui é a seguinte: a gente está falando de um momento que ele é desafiador do ponto de vista econômico, você tem que rever investimento, mas sobretudo de eficiência. A gente precisa ter uma operação eficiente, não só a operação, e aí quando a gente leva para a mídia, meu investimento em mídia, em conteúdo, ele precisa ser eficiente. Como não perder o foco? Assim, acho que o Denis está falando, porque assim, é um volume de dados impressionante, é um volume de parceiros, de plataformas. Como não perder o foco? Eu acho que diariamente você tem esse equalizador ali, né? Porque a gente está falando da tua área, mas a gente está falando de uma companhia gigante, né? Então como equilibrar foco com eficiência nesse contexto de tanta coisa acontecendo? Não, é esse desafio que o Denis falou mesmo. Eu acho que e o foco é uma das crenças da JBS como companhia, né? E a simplicidade é um valor, né? Então a gente, como companhia, a gente tem esse suporte cultural de simplicidade e de foco. A segunda coisa é a gente olhar os KPIs estratégicos da companhia. E se eu ficar olhando o last click, o bababá, sabe, a taxa de rejeição da campanha do criativo, cara, não dá. Sabe, a gente tem que olhar... Aí você se perde. Aí a gente se perde. O drive é negócio. O drive é negócio. O drive tem que ser negócio. A gente não tem nem tempo de olhar o CTR, por exemplo. Sabe? A gente tem que olhar o negócio, a gente tem que olhar o impacto na marca, a gente tem que olhar o impacto nas vendas, a gente tem que olhar... Sabe, se eu tenho hoje... A gente vende em aproximadamente 80, 100 mil pontos de venda, investimos um grande investimento em mídia digital, a gente tem N canais, N parceiros. Se eu for olhar o last click, se eu for olhar o custo por clique da campanha tal para tomar uma decisão estratégica de mídia, não faz sentido. A gente tem que olhar o impacto no negócio e na marca. Então é esse o foco que a gente olha, marca e negócio. E a gente está no momento, a gente precisa crescer a nossa marca. E é isso que a gente está atrás, né? Então a gente não olha para os... Eu não sei se eu deveria falar isso, porque tá cheio de tá gravando e tá cheio de veículo aqui, mas a gente não vai ficar olhando para os KPIs que os veículos nos sugerem. A gente vai olhar para os KPIs de resultado da companhia, né? Então a gente trabalha muito junto com os parceiros, com os veículos digitais e tudo mais, mas as métricas são as métricas de negócio da Seara. Sabe que a gente está aqui gravando o Growthcast no Proxima, esse som que você está ouvindo é aqui o pessoal fazendo um negócio, conversando, mas tem aqui, para quem não está assistindo, para quem está ouvindo, tem um painel aqui super bonito, tem o nome do Growthcast, B-Partners, e aí tem muitas palavras, é tipo uma nuvem de palavras assim, e aí, baseado na nossa conversa, eu tô lembrando desse do menos é mais, ou talvez olhar um pouquinho mais pro lado simples, para sair desse desespero, dessa euforia. Tem muitas palavras aqui, ó, content, live shopping, retail, UX, UI, experience, e esse é um exemplo muito interessante, né? O dia a dia da liderança de mídia, de marketing, de negócio está bombardeado com muitos termos, com muitas expressões, com muita novidade, mas tem um lance aqui que é sobre olhar às vezes para o básico e para o simples, porque é disso que a gente está falando, né? Vocês mencionaram aqui, todos sem exceção mencionaram o NFT, o Web3, é um assunto que eu vou entrar agora, que tem a ver com descentralização, mas às vezes a gente começa a falar do hype do momento, né? O metaverso, a inteligência artificial, o chat GPT, as ferramentas que vão se sobrepondo, e a gente esquece
acontece do menos é mais, do fazer o simples bem feito. E no teu caso, né, Rafa, a gente está falando de milhões, de volume e de receita que você precisa gerar ali, esse é um desafio muito grande. Então, tem uma premissa aqui, que é não perder o foco e olhar sempre se eu estou fazendo bem o simples, né? Vamos lá, todo mundo falou aqui de NFT, Web3, descentralização apareceu. Denis, por que esse assunto ele compõe essa nossa conversa, né? A gente falou do contexto de dados, de mídia, a gente falou de first party data. Por que faz sentido aqui também falar de Web3, falar de descentralização? Eu acho que você tem uma mudança estrutural da Web 2 para a Web 3 que ela traz esse assunto para a pauta, que é essa conexão direta, né? Que é essa não necessidade do intermediário, né? Eu na Web 3 posso te transferir esse dinheiro digital, para você, sem passar por um banco. Hoje eu não consigo fazer isso para você, né? Se eu fizer um Pix, tem um banco por trás que está saindo meu dinheiro e entrando na sua conta. Quando a gente vai para a Web3, essa conexão ela é direta. Eu posso fazer um contrato, né, direto com você, blockchain por trás. Acho que a ideia não é o tecnês aqui, mas eu posso fazer essa relação direta. Então, quando você vai pensando no Web3, você tem o Denis ali, o usuário do Denis, a carteira do Denis, e eu vou ter a propriedade sobre todas as minhas informações. Todos os cookies que todas as grandes marcas que estão aqui no Próxima têm de conhecimento sobre a minha pessoa, que talvez nem eu tenha tanto assim, ela vai estar na minha propriedade. Eu vou falar se eu quero que a Seara acesse ele, eu vou falar se eu quero que a Ambev acesse ele, eu vou falar se eu quero que qualquer marca acesse ele, ou qualquer plataforma que eu acesse. Então, você está trocando um pouquinho o poder dessa negociação. Então, o poder talvez vai mudar um pouquinho de mão. Então, se você não começar agora a ter uma linha de raciocínio, de se conectar com essas pessoas, independente do teu o volume teu de faturamento, ele está menor no digital do que ele é no offline, mas você tem uma conversa que acontece muito forte no digital, se você não se preocupar em se conectar com essas pessoas agora e montar um ecossistema dentro da tua casa de tecnologia para isso, você vai ficar para trás no jogo, porque o teu concorrente provavelmente vai estar fazendo e você vai perder essa informação, porque ela vai ser direta, ela vai ser uma troca de informação direta. Então, acho que para mim essa mudança no jogo, ela é simples, mas é a primeira vez na história da humanidade que você não precisa de um intermediário, por exemplo, para trocar dinheiro. Aqui tem um aspecto muito legal de comportamental até, que é isso que o Denis falou de poder, né? O jogo vai mudando. E você trouxe descentralização em muitos momentos aqui. O conceito em si, o que ele define, né? Além dessa transição de poder, eu gosto muito de dar o exemplo, para quem não está familiarizado com a Web3, volta para sua rede social, para o seu Instagram, para o seu TikTok. Os seguidores, 1000 ou milhares ou centenas que estão ali, não são seus seguidores, né? Você tem a falsa sensação que são, mas você não tem o dado, a informação. Quem tem são as plataformas. E essa é uma diferença muito grande entre Web 2 e Web 3. Mas o que é descentralização na essência que a gente está falando? Eu acho que a descentralização a gente estava falando dos dados aqui, né? Eu tenho o poder, nas mídias sociais, Camila, eu tenho o poder de fornecer os meus dados para quais marcas eu quiser que me contate, por exemplo, né? Acho que um exemplo mais do dia a dia que a gente tem hoje é quando a gente fala da Open Finance, né? Do Open Banking, dos bancos terem as informações nossas, né, para passar um para o outro, que antes não era dessa forma. Acho que é o que tem mais próximo hoje do dia a dia. E tem relação com a liberdade que você mencionou. Tem a relação da liberdade de escolha. Para onde eu quero que meus dados trafeguem. Ou eu não quero ser impactada por uma marca. Ou outra marca. Acho que é o mais próximo que tem hoje no dia a dia é esse. Dentro de uma plataforma, de uma estrutura Open Bank, imagina, você consegue ter tua conta corrente vinculada a uma indústria e o teu investimento num outro CNPJ, com a tua aplicação não sei onde num outro CNPJ. Hoje você está lá num banco e você tem os seus múltiplos produtos. O Open Bank te permite você ter um produto de cada banco o dinheiro está ali, né, dividido em cada uma dessas formas, com você com uma carteira única centralizada, tendo essa visão só. Exatamente. Como exemplo aí de estrutura e de liberdade para o usuário, é uma mudança bastante razoável. Antes de te trazer para cá, até porque você falou de NFT, Rafa, não é só porque eu vendo frango que eu não gosto desse a pergunta básica aqui é a seguinte: exatamente para o frango, para o presunto e para a mortadela, o que muda? Assim, e vamos pegar o caso de exemplo de uma marca como a Seara, que está presente nos lares e tal, tem um recall muito forte. O que muda nesse contexto de descentralização? Não só de oportunidade, mas de desafio. Acho que quando o Denis colocou ali o desafio, o que muda aqui, cara?
Cara, eu acho que as tecnologias da Web3, como o próprio nome diz, elas vão caminhar descentralizadas, né? Eu acho que muita coisa dessas tecnologias já vem evoluindo, né? Eu acho que o blockchain, a descentralização, AI, enfim, tem várias coisas que já estão andando no paralelo, que eu acho que vão trabalhar muito mais para dentro do que para fora, né? A gente tem uma cadeia produtiva muito complexa, né? A gente tem uma cadeia produtiva aí de produção, né? Onde a gente tem a produção é muito complexa dos 3 bichos, né? Do boi, do suíno e das aves. A gente tem a exportação, né? Então a gente vê que o blockchain, a gente tem muita oportunidade, a gente já faz algumas coisas. Mas essas tecnologias vão andando no paralelo e eu vejo elas muito mais aplicadas para dentro do que para fora. Eu acho que para fora, como o nosso produto ele ainda é muito concreto, muito físico, muito palatar, né? Mas para dentro essas tecnologias não podem deixar de ser desenvolvidas, né? Até porque dentro do grupo JF é um grupo muito grande, você tem banco lá dentro, você tem outras empresas do grupo que também deverão usar muito dessas tecnologias. Então, a tecnologia... Mas para mim, o conceito é que elas vão andando muito no paralelo. Assim, sabe? Elas vão se desenvolvendo, elas já estão sendo desenvolvidas. Então, inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial, agora a gente tem o ChatGPT, não é isso. Né? Elas já vêm sendo trabalhadas, estudadas, produzidas há muito tempo. Então, para o meu básico, vamos voltar lá para o meu básico da receita. A inteligência artificial vai me ajudar a escrever melhores conteúdos de receita. Ele vai me ajudar a escrever melhores anúncios de search. Então eu acho que são pedaços descentralizados que vão nos ajudar no nosso processo de digitalização, de comunicação, de venda e tudo mais. Mas eu acho que não vai ter assim um mundo ideal do metaverso que eu vou no supermercado, vou cozinhar e tudo mais. Eu acho que vão ser módulos onde a gente vai beber dessa tecnologia descentralizada em alguns casos, sabe? Eu acho que não vai ter como era o nome? Um SimCity que tudo vai acontecer, assim, sabe? Eu acho que vai ser uma parada de fato descentralizada. Second Life. Second Life também. Tem 2 camadas aqui e isso vale como um alerta também, né? Tem um lado da tecnologia, e aí a gente pode falar de NFT, metaverso, inteligência artificial, que é a camada interna, ou seja, você como uma companhia de proteína animal trabalha para monitorar a cadeia, cada vez mais cobrado pelos consumidores, pela sociedade. Você já tem um blockchain ali, a própria inteligência artificial nos seus processos está ali, né? As empresas elas vão desenvolvendo tecnologia. E tem o outro lado que está ligado ao marketing e à comunicação, que é também tentador. E aqui, só uma pergunta para fechar, quando você falou de NFT, em vários momentos, eu acho que ali você, integrado com outras áreas relacionadas ao marketing, tem uma tentação, né? Estamos falando de metaverso, o que a Seara vai fazer no metaverso? NFT, como lidar com essa tentação, levando para o lado da comunicação? Porque aqui, Rafa, você está trazendo, acho que, muito pé no chão, né? É negócio, é receita, mas como lidar também com essa outra euforia, que é o outro lado da nossa conversa? Cara, se fizer sentido dentro de uma estratégia de comunicação que vai me ajudar uma das marcas, né, a impulsionar uma das marcas, ou um negócio, ou uma promoção para a geração Z, não sei. Mas tem que fazer sentido, né? Não dá para ser algo super à parte do negócio e voar sozinho. Isso lá não acontece, né? Agora, se fizer parte de um tema, de uma comunicação, de uma ação, de uma promoção, cara, todo mundo come, né? Todo mundo hoje come e a gente tem produto para todo mundo. Então, se a gente tiver algo que faça sentido, uma promoção, como o Denis falou do Corinthians, se a gente tiver alguma coisa que faça sentido, que seja viável, eu acho que a gente tem um problema no Brasil aí que a gente precisa sair aqui da bolha do condado e pensar que se o pessoal fora aqui do Meio Mensagem sabe o que é NFT. Mas tudo bem, esse pessoal aqui come hambúrguer, mas não sei se geraria tanto lift no negócio. Então é esse meio termo que a gente precisa colocar no papel. Mas se fizer sentido, se vender ou se impulsionar a marca, vamos testar. E aí é testar. Mas uma dessas coisas tem que fazer, mover a marca ou mover o negócio, simples assim. Tem um exemplo de uma empresa que ela está fazendo isso, que é um exemplo bem prático aqui, acho que quem voa bastante já passou por isso. Tem uma empresa que ela faz o NFT Ticket, que te dá a liberdade de eu passar diretamente o meu ticket, que eu não posso voar para você e cobrar o quanto eu quiser por isso. Quem não ia utilizar isso, né? Só que cria uma camada ali em cima dos tickets, né, aéreos para fazer isso.
mas ela está em cima de blockchain, dentro de uma carteira e tudo mais. Ela passaria diretamente esse poder para o cliente. Tem uma empresa fazendo isso já, com algumas companhias aéreas. Isso não é uso? Não entrega valor? Ela passa uma participação disso para a companhia aérea, né? Faz ali um share e fica totalmente prático, é descentralizado. E aí é o ponto, né, cara? É menos sobre a tecnologia. Se é sobre NFT ou não, não importa. É sobre o valor agregado. Exatamente. E aí é interessante, a gente passa anos e anos no hype. O ano passado, tanto que eu falei de metaverso e NFT, e aí hoje todo mundo, não, o metaverso morreu, agora a inteligência artificial. No fim tá tudo aí. E não é sobre a ferramenta. O foco não é sobre a ferramenta. Eu vou ter que fechar... Rapidinho. E existe, o pessoal testa a gôndola em realidade aumentada há um tempão. Isso, exatamente. Entendeu? E aí, metaverso, não, já faço isso, que é o 3D. Então, de novo, isso já está sendo desenvolvido. É que agora chegou alguém, inventou o nome que juntou tudo, entendeu? Mas assim, foi o que eu falei no começo, é um ciclo que vai se retroalimentando e aí chega alguém e fala, o nome é isso. E aí agora a gente... Sabe o que você falou, Rafa? Eu acho super legal, é um alerta pra gente sobre romper bolha, né? Beleza, eu acho que tem esse lado da bolha. Tem grande parte do Brasil que não faz sentido falar de metaverso e NFT. Ao mesmo tempo, eu sou da periferia de Osasco, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, que lá na periferia, os adolescentes, eles estão muito acostumados a transacionar com criptomoedas. Você não imaginaria isso. Por quê? Porque vem dos games e tal. Então, as camadas aqui comportamentais, geográficas, elas complicam ainda mais a nossa conversa. Denis, eu vou pedir pra gente passar já para as considerações finais, mas juntando tudo isso, acho que a gente falou muito aqui sobre olhar para o negócio, sobretudo, o papo não é só sobre tecnologia, dados ou plataforma, é negócio, acho que o Rafa deixou isso muito claro aqui, tem uma camada de fidelização, de valor agregado muito forte. E aí, né, como que eu coloco toda a minha estrutura de dados, de tecnologia a serviço de tudo isso? Eu acho que o dado, a tecnologia, ela, como você falou, ele tem que ser o servidor, ele tem que ser o meio, né? Ele tem que ser ajudar no caminho, ele nunca é o fim, né? A gente falou de metaverso ano passado, estamos aqui falando de Web3 e talvez ano que vem a gente vai estar falando com outro nome, com alguma outra coisa. Já falamos de Data Warehouse lá anos atrás, hoje Big Data, no final das coisas é tudo a mesma coisa, só muda o nome que a gente usa para tecnologia. Eu acho que a gente tem algumas coisas assim que são muito importantes, assim, de takeaways, assim, que eu falo assim, cara, se você é um CMO, se você é o CEO, você tem que ter lá 80%, 90% do seu esforço baseado nas coisas que são estratégicas, é aquilo que vai te dar retorno para a tua empresa, de acordo com o teu plano estratégico, não tira o pé disso. E para todo esse mundo novo que acontece, pega ali 10, 5, 20% do teu budget, de acordo com o teu negócio, e testa. E por que do testa, o experimento? Por que você tem que trazer isso? Porque a gente começou falando assim, as novas regras da conversão digital, e o Rafa no primeiro dele ele falou assim, nem tem regra e a conversão nem é digital, né? Então, cara, se não tem regra e não é digital, como é que a gente aprende nesse mundo novo? No South by Southwest lá, a palavra que eu mais ouvi em qualquer apresentação lá de resposta de qualquer speaker, keynote lá, era, eu não sei. That's a good question. Tipo, as pessoas não sabem o que vão ser de fato amanhã. O ponto é que a gente, como vendedor, como o marca, o anunciante, veículo, a gente não pode não estar aprendendo nesse momento. Então, foca no teu negócio, separa um dinheiro que você precisa estar aprendendo, porque essas regras, essas conversões estão mudando a todo momento, tem plataforma aparecendo a todo momento. Então, acho que divide um pouco essa cabeça para você não perder as coisas novas que estão vindo, que pode te dar um nicho, uma oportunidade de atuação, mas não tira de olho o foco do teu negócio, porque a gente está vivendo um mercado que não tá fácil, né? Não tá todo mundo faturando por aí. Então, para mim, finalmente aqui é isso. Como dados potencializa essa história toda aqui, né? Como que a gente traz dados para a gente tomar decisões mais certas ou mais rápidas, não necessariamente certas, para a gente aprender com a decisão. Se deu certo ou deu errado, tanto faz. O que a gente aprendeu nesse ciclo, próximo ciclo de aprendizado? O que a gente aprendeu, próximo ciclo de aprendizado? Independente do resultado positivo ou negativo daquela ação específica. Eu acho que das pouquíssimas coisas que a gente tem certeza aqui, a Cá trouxe uma muito interessante, que é o consumidor, ou nós queremos liberdade, né? O lado sagitariano dos consumidores. Eu preciso de liberdade e uma liberdade que se baseia em confiança. Aí, pegando esse gancho aqui, Cá, qual que é o papel de uma empresa aqui, né? Uma empresa com toda a sua conexão de propósito, de posicionamento, diante desse cenário de liberdade que você trouxe, que ele é muito importante. Acho que a empresa ela tem que fazer o que ela fala, né? Entregar o que ela fala ali para o consumidor. E estabelecer essa confiança com o consumidor hoje, né? Ele não adianta mais a gente walk the talk, né? É isso. Entregar o que a gente fala.
É isso. Para o consumidor. E tem uma coisa Relevância, verdade. que é importante, que a gente falou muito da plataforma de fidelidade. Eu li num livro recentemente, que eu confesso que eu não lembro o nome agora, senão eu falaria, a Andrea Cotrim que me deu ele, que ele fala assim, se não existe plataforma de fidelidade, existe uma plataforma de relacionamento que você busca como outcome uma possível fidelidade, sabe? Não é a de fidelidade, né? Não tem essa. Exatamente, porque fidelidade é outro conceito. É outro conceito. Uma outra certeza aqui, Rafa, tua vida não é fácil. Não. Definitivamente não é fácil, mas eu queria encerrar também com uma reflexão sua. Acho que você deixou muito claro pra gente aqui, até nos provocou sobre o foco, sobre o pé no chão aqui, né, da receita do negócio. Quais outros insights dentro ainda dessa conversa você traria pra gente de não se perder, né? Acho que a tua indústria ela é complexa, assim como várias outras indústrias, não se perder e manter esse foco, esse equilíbrio. Reflexão é uma palavra que faz... Pesada, né? Pesada. Cara, eu acho que a Ká falou um negócio que é legal. As empresas, acho que para as empresas falarem, elas precisam ouvir. Eu acho que os dados nos ajudam a ouvir o consumidor, a ouvir a peculiaridade e particularidade de cada consumidor. Eu acho que o mal do século está sendo as pessoas não ouvirem e as empresas não ouvirem, sabe? Eu acho que os dados nos ajudam a ouvir. E, cara, às vezes ouvir é duro, né? E a gente tem que ouvir e tem que agir rápido, né? Então, eu acho que a minha reflexão é usar os dados, usar o First Party Data para ouvir de verdade. Eu acho que as empresas precisam ouvir antes de falar. Eu acho que a gente passou por um momento aí de falar sem ouvir, né? Eu acho que agora é um momento de ouvir, de analisar, de organizar e de agir de forma um pouco mais racional. Acho que a gente está num ano racional, a gente está num ano com diversas variáveis racionais e a gente precisa ser mais cético, né? E o dado existe para isso. E o racional aqui está muito relacionado. Quando você para ouvir, você vai ouvir o que... A maioria do que você vai ouvir é o que você não quer ouvir. Então tem que ter um preparo aqui de humildade como companhia muito importante. Rafa, onde a gente se encontra? Redes sociais? Redes sociais, LinkedIn, Rafael Viana, Seara, eu acho que lá as pessoas podem me encontrar. Ótimo. Cá, onde a gente encontra? LinkedIn, Camila Guardia Serrano. Ou no Instagram, Camila Guardia. Tá lá. Boa. E Denis? LinkedIn também, Denis Fer, Denis com Y, F-E-H-R, Denis Fer. Ótimo. Pessoal, fica aqui o convite para que a gente continue a conversa com vocês. Eu queria muito agradecer, né? De novo, é um papo com várias camadas, vários elementos, mas que enriqueceu muito aqui o Growthcast e que compõe todas as nossas outras conversas. Pessoal, muito obrigado para vocês que nos acompanharam, que nos assistiram, que nos ouviram. Tem uma série especial aqui gravada ao vivo no Próxima para falar sobre esse momento de incertezas, mas também de muitas oportunidades. Tchau, tchau e acompanhe aqui toda a nossa série. E os nossos queridos aqui presentes.